Boa tarde para você nesta terça-feira, 12 de setembro. 5 horas a gente começa o jornal Câmara Notícia 2 com a retirada e o adiamento da votação do projeto de lei Escola Sem Partido. Os vereadores aprovaram um requerimento para retirar a urgência da votação. A proposta não tem mais data para voltar à pauta. A oposição critica o rito de tramitação do projeto Escola Sem Partido. Documento aprovado pede rebaixamento de guias para aumentar a acessibilidade dos cadeirantes no distrito do Ouro Verde. Ainda sobre o distrito, mas agora a saúde, vereador critica a falta de itens básicos no Hospital Ouro Verde. Moção aprovada pelos parlamentares apela para a aprovação de projeto de lei sobre desconto para professores na hora da compra de veículos. No futebol, o Guarani entra em campo logo mais contra o Boa Esporte e precisa da vitória para tentar alcançar o grupo de acesso. No quadro semanal, as campeãs do futebol feminino de clubes na cidade. Os vereadores aprovaram ontem o requerimento que pedia a retirada da urgência do projeto Escola Sem Partido. Essa proposta começou a tramitar aqui no Legislativo no início de agosto e já havia sido aprovada na legalidade. Com a retirada da pauta, o projeto não tem data para voltar à votação. Em votação unânime na noite desta segunda-feira, os vereadores de Campinas derrubaram a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que propõe a Escola Sem Partido, de autoria do vereador Tenente Santini. O requerimento propondo a retirada da urgência foi apresentado pelo vereador Marcos Bernardelli, que é líder do governo na Câmara. Na opinião do parlamentar, o projeto precisa de mais discussão na casa. O que nós decidimos como plenário é retirarmos a urgência e vamos trazer agora a discussão. O que foi muito importante foi que o autor da proposta do projeto, o vereador Santini, foi sensível a essa nossa colocação e hoje nós vamos votar, mas tem aí a maioria, se não me falha a memória, de 31 ou 32 vereadores pedindo a retirada da urgência. Autor do projeto, o vereador Tenente Santini também assinou pela retirada do regime de urgência. Eu acho que nós já tivemos a grande conquista, que foi a primeira aprovação, que é da legalidade, e eu acho que agora as coisas têm que se maturar um pouco mais. Nós mesmo convocaremos uma audiência pública para que toda a população de Campinas possa vir para a Câmara Municipal debater um pouco mais o projeto. O parlamentar afirma que o projeto não será arquivado. Assim que nós tivermos audiência pública, nós entraremos com um novo pedido de urgência e vamos debater esse assunto ainda este ano. E eu tenho certeza que será aprovado. E a vereadora Mariana Conte, que já tinha protocolado o projeto Escola Sem Censura, uma oposição à proposta do vereador Tenente Santini, foi à tribuna e criticou a forma como aconteceu a tramitação do projeto Escola Sem Partido. A vereadora Mariana Conte, que teve o seu projeto de lei sobre a Escola Sem Censura apensado ao projeto Escola Sem Partido, foi à tribuna para comentar a retirada do regime de urgência. A retirada agora do projeto da urgência é uma demonstração de que a tramitação em urgência de um projeto tão polêmico, que tem garantido muitas manifestações, que lotou essa casa na sessão em que foi votada, que lota hoje essa casa, é um atropelo e é um absurdo. A parlamentar voltou a criticar a votação pela legalidade do projeto de autoria do vereador Tenente Santini, enquanto dela foi considerado inconstitucional. Muito me admira que o projeto Escola Sem Partido, que contraria diversas legislações federais, tenha sido considerado constitucional pela essa casa, e o Escola Sem Censura, um projeto que reafirma parâmetros constitucionais, que reafirma a educação para a cidadania, que reafirma a lei de diretrizes e bases, que reafirma a Lei Maria da Penha, tenha sido considerado inconstitucional. Para Mariana Conte, o projeto Escola Sem Partido pode prejudicar o trabalho dos professores, já que, na opinião dela, eles não conseguiriam passar os conhecimentos de qualquer assunto relacionado às decisões políticas no Brasil. Um professor de geografia, por exemplo, pode ensinar geografia sem se posicionar, ele pode ensinar geografia, mas ele não pode se posicionar em relação ao decreto do Temer, que permite praticamente a destruição da Amazônia.
Um professor pode ser processado porque criticou a destruição do Rio Doce. Ainda sobre a sessão de ontem, os vereadores aprovaram um requerimento que pede mais acessibilidade no distrito do Ouro Verde. O documento quer que a prefeitura faça o rebaixamento de guias no bairro Dique 4. Segundo o vereador, a falta de acessibilidade acontece na Avenida Suassuna, localizada no Dique 4, e afeta diretamente a locomoção de cadeirantes. A solicitação foi através do requerimento 2429 deste ano. É um local onde tem um tráfego intenso de automóveis e o tráfego também é de travessia de pedestre, porém não tem rebaixamento de guia. Tem a sinalização de solo, tem um semáforo, só que não tem o rebaixamento de guia. Tem várias pessoas cadeirantes que precisam atravessar a avenida e tem que fazer o itinerário praticamente do ônibus e dos carros para poder atravessar a avenida em uma rotatória. E isso é incabível, né? Que o cadeirante ele tem que fazer o mesmo trajeto que os carros fazem para ele atravessar a avenida. Então, fiz uma indicação no início do ano e até o momento não veio a informação se essa obra vai ser realizada, ou então um prazo para que ela seja feita. Segundo o vereador, novos bairros já contam com um projeto voltado para a acessibilidade, mas no caso de bairros mais antigos, ainda há uma demora na realização das obras de adaptação. Os novos bairros estão sendo feitos pavimentação, obras de guias, estão sendo feitos nos novos projetos da prefeitura. Porém, nesses projetos mais antigos a gente vê uma demora, inclusive essa indicação foi no início do ano. Então são coisas que são prioridades no trânsito para que diminua o índice de acidentes e que não estão sendo feitos com uma certa celeridade. E ainda sobre a região do Ouro Verde, a falta de itens no Hospital Ouro Verde foi mais uma vez tema de discurso na tribuna. Dessa vez, na sessão de número 53, o vereador Gustavo Peta afirmou que foi ao local e que até mesmo a alimentação que é fornecida para os pacientes está inadequada. O vereador Gustavo Peta foi à tribuna para comentar novamente a crise no Hospital Ouro Verde. A unidade já foi tema de diversos requerimentos protocolados por parlamentares. A falta de pagamentos de direitos trabalhistas, demissões e ainda a ausência de itens básicos no hospital são algumas reclamações. Peta agora acusa o Hospital Ouro Verde de não ter nem mesmo alimentação adequada aos pacientes. Falta de insumos básicos. A alimentação dos funcionários e dos pacientes há muitos dias é baseada só em arroz, feijão e ovo. Falta de insumos como esparadrapo, papel higiênico. As roupas de cama são trocadas obrigatoriamente de 72 horas em 72 horas. Independente se possa haver ali infecção, outros tipos de problema. É um descaso total. Eu estive no hospital, visitei as unidades do hospital. O vereador também criticou o modelo adotado pela administração pública para a saúde. A organização social que faz a gestão do hospital agora responsabiliza a prefeitura por falta de recursos e de pagamentos. E a prefeitura responsabiliza a organização social. Então é o famoso jogo de empurra-empurra entre as duas partes responsáveis pela gestão hoje do hospital. Isso era um pouco previsível já, né, para aqueles que criticam esse modelo. Gustavo Peta chegou a fazer um debate na última semana sobre a situação do hospital. Representantes da prefeitura e também da organização social Vitale Saúde, que administra a unidade, foram convidados, mas não compareceram à reunião. Vamos agora fazer uma pausa e depois do intervalo tem mais documentos aprovados na sessão de ontem. Entre eles, um parlamentar quer saber sobre o plano para o asfalto no Jardim Miriam. Tem também esportes, o Guarani entra em campo logo mais pela Série B contra o Boa Esporte e também as campeãs de futebol feminino dos clubes aqui de Campinas. A gente volta já. São 5h10. A grande evolução da genética nesses últimos 2 a 3 anos é a criação de tratamento dos genes de determinadas pessoas. Então, mais de 10 mil doenças vão ser passíveis de ser tratamento, terem um tratamento. E o mais interessante, embora não é o ótimo, é que essas doenças podem ser são tratadas especificamente, cada um vai ser diferente do outro, mesmo possuindo a mesma doença genética. Então, a evolução dos equipamentos genéticos, a evolução do tratamento de doenças gênicas
vão ser praticamente individualizadas, mas é um futuro muito promissor, é o resto da vida da pessoa. Este é o assunto do nosso próximo Momento Saúde. Nas meninas, se aparece brotinho mamário, às vezes um pelinho na axila ou no pubis, e essa criança tem menos que 7, 8 anos, essa menina tem menos que 7, 8 anos, precisa ser investigada, ver se ela não está tendo uma puberdade precoce. E nos meninos, a mesma coisa, o pênis um pouquinho maior, pelinhos pubianos, mesmo broto mamário, que às vezes nos meninos em desenvolvimento também ele aparece e é normal, mas se acontecer antes de 10, 11 anos do menino, não é normal. Tem que investigar se não é puberdade precoce. E isso é importante pegar na idade certa, porque se deixar passar e a criança entrar na puberdade, não vai ter hormônio que faça essa criança crescer. 5h12 agora, voltamos com o Jornal Câmara Notícia 2 e já com notícias da sessão de ontem. Os vereadores aprovaram 2 moções de autoria do vereador Carmo Luiz. Durante a reunião ordinária da segunda-feira, 11 de setembro, o vereador Carmo Luiz apresentou 2 moções. A primeira apoia o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, pela campanha Criança Não Namora, Nem de Brincadeira. Esta moção de aplauso vem no sentido de aplaudir o Conselho Nacional de Justiça, porque ela apresentou colocou no Facebook e foram compartilhados por 12 mil pessoas. Só de compartilhamento houveram em torno de 12 milhões de visualização, uma das maiores visualizações desde que começou em 2004. Para o vereador, o assunto é importante para as famílias brasileiras que concordam com a campanha. Existe uma quantidade muito grande uma parte do país em que as meninas, as crianças são levadas à prostituição, são levadas a se vender. Aliás, muitas vezes é a única opção que tem, isso é cultural, é do habitat que ela vive, e nós temos como sociedade que livrar essas meninas, buscar uma conscientização. A segunda moção apresentada pelo vereador apela ao Congresso Nacional pela aprovação do projeto de lei de autoria do ex-deputado Dr. Grilo, que concede isenção do IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, na aquisição de veículos feita por professores da rede pública municipal, estadual ou federal. E essa lei, ela determina exatamente isso, um desconto, que haja um subsídio aos professores da rede pública. De verdade, nós entendemos que é uma troca, né? Às vezes uma sensação até desagradável diante do quadro que se instala hoje com relação aos professores da rede pública. Mas eu apoio a lei do deputado, acredito que ela beneficiará os professores que merecem não apenas essa lei, merecem muito mais do que isso. Os parlamentares também aprovaram um requerimento que quer saber sobre o plano para asfalto no Jardim Miriam, que fica próximo à rodovia Campinas-Mogi. De acordo com o parlamentar, as obras para revestir as ruas do bairro já deveriam ter começado. E a falta desta infraestrutura está trazendo prejuízo aos moradores. Os moradores do Jardim Miriam nos procuraram, vieram até o gabinete questionando o plano de projeto, né, de pavimentação, e muitos ali já pagaram até de forma integral, já quitaram. E outros parcelaram em 36 vezes. E eles estão muito preocupados porque isso daí já vem correndo anos e anos e vem trazendo grandes prejuízos, né? Um deles, por exemplo, é a dificuldade no trânsito, né? O transporte escolar, por exemplo, não consegue chegar nas residências. Sem o asfalto nas ruas, o fluxo de veículos e pessoas fica prejudicado. E aí problemas como bichos em terrenos abandonados começam a aparecer.
é o abandono de alguns terrenos em torno dessas ruas que não estão pavimentadas e que vem trazendo bichos e principalmente cobras. Então está colocando em risco não só as crianças, como toda a população daquela região que está pagando o asfalto e não recebeu até o momento a pavimentação. Quarta-feira vai ser de muito sol e temperaturas altas. Vamos dar uma olhada. Olha só, mínima de 16 graus e a máxima vai chegar aos 32 graus amanhã. Continua o alerta para o risco de focos de incêndio e também da umidade relativa do ar. Olha só, hoje às 3 da tarde, em Campinas, a umidade relativa do ar chegou a 16%, o que significa estado de alerta. Já já o Guarani enfrenta o Boa Esporte pela 24ª rodada do campeonato da Série B. O Bugre precisa, fora de casa, conquistar esses pontos para encostar no G4. Aliás, o Guarani nunca esteve tão mal no campeonato. O Guarani está na pior colocação no campeonato da Série B desde o início da disputa. O Bugre ocupa o 10º lugar com 32 pontos. Na partida contra o Boa Esporte, hoje às 7h15 da noite, fora de casa, o Alviverde Campineiro vai ter a volta de Fumagalli. O Mei estava sem jogar desde o dia 11 de agosto, mas com Bruno Mendes machucado e que deve ficar fora por 20 dias, o técnico Marcelo Cabo deu mais uma chance para Fumagol. A partida é confronto direto, já que o Boa Esporte tem o mesmo número de pontos que o Guarani. Aliás, a tabela está toda enrolada, A distância do Bugre para o Ceará, quarto colocado, é de 5 pontos. Tá aí, lembrando que esse é o segundo jogo do treinador Marcelo Cabo, que empatou na estreia aqui em Campinas contra o Vila Nova. E hoje, então, o jogo às 7h15 da noite já entra com uma pressão. A única alteração, como a gente viu aí na reportagem, é a entrada de Fernando Fumagalli na equipe, o quarto maior artilheiro da história do Bugre. Vamos ver se ele consegue marcar e ajudar aí o Guarani a ganhar mais uns pontos. Amanhã, na primeira edição, a gente traz os gols e os comentários da partida com o Gabriel Castro. E por falar no Gabriel, olha só, no quadro semanal de esportes, ele foi conversar com uma modalidade bastante esquecida no esporte. Infelizmente, eu estou falando do futebol, Só que do futebol feminino. Roda aí. Olá, o Olho Esporte aí desta semana está com a medalha no peito e o grito de é campeão. A partir de agora, nós vamos abrir espaço para o futebol feminino. Eu já estou aqui com a Gi Lourenço. Estou vendo aqui que você está com uma medalha no peito. Que competição que vocês venceram? Então, a gente está muito feliz porque participamos da 28ª Olimpesec, representando o Clube Regatas, que é uma modalidade nova no clube, Futebol Feminino Society. E, assim, é uma modalidade nova e a gente consagrou campeã da Olimpesec nessa modalidade. A Rosana é lateral esquerda da equipe e conta um pouco para mim a sua relação com o futebol. Então, minha relação com o futebol sempre foi assim, dando o meu melhor, sempre busquei pelo ideal de conquistar o título ou medalha, que seja como a gente ganhou agora no último campeonato. E sempre teve críticas, por questão do meu peso, mas isso não foi nenhum obstáculo para mim, porque a gente coloca, obstáculos nessas coisas que a gente faz. E eu nunca coloquei, sempre procurei tirar. Então eu sempre almejei a vitória. Então eu sempre corri atrás, sempre dei o meu melhor. Sempre busquei por algo assim melhor para a minha vida. Então o futebol foi uma das coisas que eu me realizei. Existe preconceito de mulher jogando futebol? Eu acredito que ainda existe. Alguns momentos que agora que nós estamos participando de alguns campeonatos, alguns pequenos, a Olimpesec foi bem expressivo, porque é mais conhecido, mas alguns campeonatos que nós fomos de menor porte, ainda a gente sente esse preconceito. Conta um pouquinho sobre esse projeto, como é que vocês se reúnem, quando? Então, nós temos aula toda segunda, às segundas-feiras, aqui no Regatas. De quinta, às vezes fazemos alguns amistosos, trazemos alguns times de fora para jogar na quinta, então fica segunda e quinta.
E os finais de semana, muitas vezes a gente participa de algumas competições pequenas ainda. Recebi o desafio aqui das 4 campeãs de colocar a bola na rede e as 4 como goleiras. Vamos ver então. É isso aí, parabéns para as meninas. A gente fica por aqui. Até amanhã, 12:30.